Olá, galerinha da EJA Modular, fase 2, professora Vavi, mais uma vezinha aqui com vocês. E aí, galera, como vocês estão com o estudo, responderam as atividades, acessaram lá o portal Estudo de Casa Itabaianinha? Quem não acessou, acesse. O portal está ótimo, magnífico, com muito material e outros professores, bem recheado mesmo, está perfeito. E vocês sempre aperfeiçoando e enriquecendo mais, com muito material legal, certo? Aqui na nossa aula de hoje, desse mês, a gente vai fazer um resumo de todos, da primeira, segunda, terceira semana, a quarta semana. Então, hoje é uma revisão do que já vimos nesse período, desse mês, certo? Vamos fazer uma pequena revisão dessa última semana. EJA presente, sempre é tempo de recomeçar. E aqui a nossa revisão dos nossos assuntos. Foi a primeira semana falando em público, seminários de suas características, organizadores temporais e espaciais. Vamos lá, galera. Por que precisamos falar em público? Aí tem aquela dúvida, né? Para quê? Porque muitas das vezes, acreditem, a gente sente aquela aflição ou aquele pânico, aquele medo, quando assim, é para falar, é para ler, é para você explicar para toda a turma, para todo mundo. Então, não tem esse que não começa a segurar as mãos tremendo, por mais sabedouro que seja, mas a gente tem esse medo, né? Tem esse. Então, para a gente falar em público, a gente tem que perder um pouco a metade dessa timidez, não vou dizer que a gente perde, porque nunca se perde. Mas vamos saber, vamos relembrar aí um pouquinho por que falar em público. Para quê? Precisamos para quê? Né? Vamos lá. Para as reuniões de trabalho, pelo cargo de liderança. Então, para que falar em público? Para que essa necessidade? Tem que estar no movimento ou até na sala de aula mesmo. Precisamos falar em público. Nossos colegas estão ali sentados, mas é o nosso público, é a pessoa que vai nos ouvir, vai esperar alguma coisa de nós, né? Do que vamos falar, do qual é o tema. E pelo cargo assim, de liderança. Se você tem outras pessoas que dependem de você, então você tem que saber se expressar e como falar, o que vai falar. Aí agora, dentro de casa, também, tem que saber a maneira de se expressar, o que falar e como falar. A gente nunca vai começar a gritar sem motivo, né? Então, temos que saber falar. E aqui ao lado temos nosso planejamento. Para quem falar, é o público-alvo, né? O que eles esperam de nós, sobre o que você vai falar, para que falar, qual é o objetivo daquela conversa, como, qual recurso você vai utilizar, se é um aparelho, se é só sua voz, sem microfone, data show ou não, cartaz, que aí são chamados os recursos. Em que tempo? Em 20 minutos, 15, meia hora, não, tem 10 minutos, 1 minuto. O germânico você já disse o que é, qual é o sentido. Aonde? É o espaço, é uma escola, um ambiente de trabalho, em casa, ou uma praça. E quando? Então, isso tudo é um planejamento que você tem que ter em mente de quanto você vai fazer essa duração. Seu objetivo é de gastar pouco tempo, ser curto, objetivo direto. Então, é esse o sentido, digamos assim, né? Curto, não enrolar com tantas palavras bonitas e depois no final ele quer dizer o que mesmo? Então, vamos perguntar assim, porque foi tão evasivo lá por trás que nem prendeu atenção e nem passou o conteúdo, o sentido mesmo que queria. E aí, né, a importância da comunicação. Não importa o quanto de experiência você tem,
A capacidade de comunicação pode fazer a diferença entre alcançar o sucesso ou apenas ir sobrevivendo. Fica a dica aí da importância da comunicação. Agora vamos descobrir um pouquinho sobre o nosso tema, né? Sobre o seminário e suas características. Para que um seminário seja eficiente, o aluno precisa se sentir um especialista sobre o que o assunto vai expor e ser claro ao apresentar suas ideias. Ele deve passar ao público o que considera mais importante e, ao tomar o lugar que geralmente é do professor, pensar na melhor maneira de fazer isso. Então, vocês já descobriram aí, né, que em um seminário você, vamos dizer assim, vai resumir aquele assunto que o professor pediu para você explicar. Então, ele deu o tema e você resume de certa forma aquele tema, aquela explicação toda. Então, de fato, a absorção daquele assunto. Vamos ver aí as características. Organizando o seminário. Primeiro, aqui você tem que fazer a pesquisa. Segundo, produção de um roteiro. Terceiro, definir a ordem das apresentações e a sequência das falas para não haver furos ou cortes ou falta de sentido. É muito importante manter o roteiro, evitar conversas paralelas entre os apresentadores, né, do seminário, estar atento ao sinal dos ouvintes, se parece interessado, desatento ou cansado, o uso da língua padrão e sequências das falas. Então, são dicas, né, que a gente viu lá na nossa aula, de como elaborar um bom seminário, e é que só revivendo, né, revendo essas partes importantes de quando você for fazer um seminário que o professor pedir aí para vocês. O seminário, uma observação aí abaixo. O seminário será avaliado não apenas pelo conteúdo, mas também pela condução e pela apresentação do grupo. Né? Fique alerta aí que esses pontinhos todos, os professores buscam com vocês a pontuação toda, de um conjunto todo. Não é dizer que, porque em grupo, deixa fulano que gosta mais de falar, é melhor. É que, na verdade, é em grupo, mas cada um é individual. Se fulano naquele dia faltar, o grupo todo tem que saber o que é que fulano ia apresentar. Porque não pode ficar aquela parte sem apresentar. Então, do grupo tem que desenvolver. Não tem, imprevistos acontecem. Então, vocês têm que estar atentos a isso também na hora do seminário. Não pode deixar a peteca cair. Mesmo que um saia de cena, mas o restante tem que segurar. O grupo, a equipe é para isso. E aqui agora entramos em estrutura temporal. Mas o que é essa estrutura? Aí temos um pouquinho. Vamos ver o que é uma estrutura. A gente já sabe que de tempo, né? É o equilíbrio, é o que estamos fazendo. O espaço e o tempo são concebidos como indissociáveis. O corpo coordena-se ao movimentar-se dentro de um espaço determinado em uma função de um tempo. Então, é uma estrutura corporal, o tempo que a gente leva para fazer, para dormir, tudo é como a frase lá de cima, jump e arrêt. O tempo é o espaço em movimento. Temos também essa estrutura que você tem que ter tempo para tudo, tem que delimitar tempo. A hora do movimento de uma criança, a gente vê que é bem, vamos dizer assim, bem dinâmica, bem corrida, bem. Então a gente determina tempo para tudo, porque eles não têm essa noção do tempo. Então o tempo é esse: deitar, cortar, fazer as tarefinhas dele, a hora de assistir, de brincar.
Ah, não quero almoçar. Vai almoçar agora sim, porque eles não têm esse limite do tempo dos horários. Então, nós temos que dar essa condução, organizando o reloginho desde pequeno. Por isso que tem ele aqui, apontando para o reloginho do tempo, construção do tempo. A estruturação temporal, portanto, é a capacidade da pessoa se situar em função da sucessão dos acontecimentos. Como eu disse ali, né? Aí é do passado, futuro e presente. Já começa desde pequenininho para ter essa noção. Este fluxo do tempo é contínuo, no qual os acontecimentos do futuro passam pelo presente e se tornam passado. Possuímos o que Defoe chama de horizonte temporal. A importância da estruturação temporal. Para uma criança, aprender a ler é necessário que possua o domínio do ritmo, uma sucessão de sons no tempo, uma memorização auditiva, uma diferenciação de som, um reconhecimento das frequências e das durações dos sons das palavras. Então, é sempre contínuo. Aí agora vem aqui com o nosso desafio. Faça um pequeno relato sobre para que serve falar em público e para que serve um seminário. Vocês sabem, vocês já fizeram, já tiveram essas aulinhas, os dois, então me explica aí para que serve, certo? E a mensagem da semana é essa que eu deixo para vocês. Sempre que ficar com preguiça de estudar, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Então, estude que é a maior riqueza que você adquire e ninguém toma. Certo? Aqui ao lado tem um linkzinho da nossa atividade, responda, reenvie e fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus nos permitir. E se cuidem.